Por que Jesus, uma figura tão amada e reverenciada por milhões de pessoas em todo o mundo, sofreu tanto? Neste vídeo, mergulharemos nas razões teológicas e significado profundo por trás do sofrimento de Jesus. Prepare-se para uma jornada de reflexão e compreensão. Jesus é amplamente reconhecido por seus milagres, como a cura de doentes, a ressurreição de mortos e o controle sobre as forças da natureza. Seus ensinamentos, frequentemente transmitidos por meio de parábolas, abordavam temas como a relação com Deus, a importância da fé, o perdão, a salvação e o reino de Deus. Para os cristãos, Jesus é mais do que um mestre ou profeta. Ele é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, aquele que veio para cumprir a vontade de Deus e oferecer redenção e reconciliação para a humanidade. Sua morte na cruz e subsequente ressurreição são consideradas pelos cristãos como o ápice desse plano divino de salvação, oferecendo perdão dos pecados e a esperança da vida eterna para todos que creem nele. A importância de Jesus na fé cristã é indiscutível, pois ele não apenas fundou o cristianismo, como também continua a ser uma fonte de inspiração, esperança e orientação espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua mensagem de amor, compaixão e redenção ressoa através dos séculos e continua a impactar a vida daqueles que o seguem. A missão de redenção e reconciliação de Jesus Cristo com Deus é um dos aspectos mais fundamentais de sua vida e ensinamentos na fé cristã. Segundo a crença cristã, a humanidade estava separada de Deus devido ao pecado, e Jesus veio ao mundo para restaurar essa relação quebrada e oferecer uma oportunidade de salvação para todos. A redenção refere-se ao ato de libertar ou resgatar algo ou alguém. No contexto da fé cristã, a redenção é entendida como o processo pelo qual Jesus, através de sua morte na cruz, pagou o preço pelos pecados da humanidade, oferecendo perdão e libertação da culpa e condenação do pecado. Jesus é visto como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme descrito no Novo Testamento. Além disso, Jesus veio para reconciliar a humanidade com Deus, restaurando a comunhão e a relação perdida devido ao pecado. Sua vida, ensinamentos e sacrifício na cruz são vistos como uma expressão suprema do amor de Deus pela humanidade, demonstrando sua misericórdia e graça incondicionais. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece uma oportunidade de reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna para todos que creem nele. Ele convida as pessoas a se arrependerem de seus pecados, a confiarem nele como Salvador e Senhor, e a seguirem seus ensinamentos para experimentarem a plenitude da vida em comunhão com Deus. O sofrimento de Jesus é visto pelos cristãos como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade, uma ideia central na teologia cristã. De acordo com essa crença, Jesus voluntariamente escolheu enfrentar o sofrimento extremo, incluindo a crucificação, como parte de um plano divino para oferecer perdão e reconciliação aos seres humanos com Deus. O sofrimento de Jesus é considerado redentor, porque ele é visto como o Cordeiro de Deus, que sacrifica sua vida para expiar os pecados do mundo. Esse conceito tem raízes no Antigo Testamento, onde os sacrifícios de animais eram oferecidos como expiação pelos pecados do povo. No entanto, os cristãos veem Jesus como o sacrifício perfeito e definitivo, cujo sangue derramado na cruz é capaz de purificar e redimir a humanidade de seus pecados. A morte de Jesus na cruz é vista como uma demonstração suprema do amor de Deus pela humanidade. Ele aceitou o sofrimento em nosso lugar, oferecendo-se como um substituto para receber o castigo que merecíamos pelo pecado. Esse sacrifício é considerado eficaz para reconciliar a humanidade com Deus, restaurando a relação quebrada pelo pecado original.
Jesus é frequentemente retratado nos evangelhos como alguém que submeteu sua vontade à vontade do Pai Celestial. Um dos momentos mais emblemáticos dessa submissão ocorre no jardim do Getsêmani, onde Jesus ora a Deus, pedindo que o cálice de sofrimento seja afastado dele, mas em última análise declara: "Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26:39. Essa atitude de humildade e obediência demonstrada por Jesus é vista como um exemplo supremo para os cristãos seguirem. Ele não apenas aceitou o sofrimento iminente, mas também confiou plenamente na vontade soberana de Deus, mesmo sabendo das dificuldades que estavam por vir. Ao aceitar o sofrimento conforme a vontade divina, Jesus demonstrou uma confiança inabalável no plano de Deus para a redenção da humanidade. Sua disposição em enfrentar o sofrimento, mesmo quando poderia ter evitado, é vista como um ato de amor e sacrifício supremo. Essa atitude de humildade e obediência de Jesus inspira os cristãos a também submeterem suas próprias vontades à vontade de Deus em suas vidas. Eles veem no exemplo de Jesus uma chamada para confiar na providência divina, mesmo em tempos de adversidade e sofrimento, sabendo que Deus está no controle e que seu plano é sempre para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Assim como Jesus demonstrou humildade ao submeter sua vontade à vontade do Pai Celestial, os cristãos são chamados a cultivar a humildade em suas próprias vidas. Isso implica reconhecer nossas limitações, admitir nossas falhas e estar disposto a aprender e crescer em meio aos desafios da vida. Ao invés de buscar nossos próprios interesses ou glória pessoal, somos incentivados a seguir o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. A exploração das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor, especialmente encontradas no livro de Isaías, é uma parte crucial da compreensão do sofrimento de Jesus na fé cristã. Isaías é frequentemente chamado de Evangelho do Antigo Testamento devido à riqueza de suas profecias messiânicas e à sua descrição detalhada do sofrimento do servo do Senhor. No capítulo 53, em particular, Isaías descreve um indivíduo sofredor que carrega as dores e aflições do povo, sendo ferido e oprimido por causa dos pecados da humanidade. Essa figura, conhecida como o servo sofredor, é frequentemente interpretada pelos cristãos como uma profecia do próprio Jesus Cristo. A descrição de Isaías sobre o servo sofredor como aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, Isaías 53:5, ecoa fortemente o sacrifício redentor de Jesus na cruz. Além disso, Isaías retrata o servo sofredor como alguém que aceita voluntariamente o sofrimento e a morte, sem abrir a sua boca em protesto, mas sim oferecendo-se como um sacrifício pelos pecados do povo. Essa imagem ressoa profundamente com a narrativa cristã da paixão e crucificação de Jesus, onde ele é retratado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sofrimento de Jesus é visto como o sacrifício supremo que torna possível a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. Os cristãos encontram esperança na compreensão de que, por meio do sofrimento de Jesus, seus pecados foram perdoados e eles têm acesso à salvação e à vida eterna. Isso nutre sua fé e os capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Jesus, ao experimentar o sofrimento humano, torna-se um intercessor compassivo para aqueles que sofrem. Sua própria experiência de dor física e emocional permite que ele se identifique com as dores e lutas humanas, oferecendo conforto e esperança aos que estão passando por dificuldades. Os cristãos encontram consolo
na compreensão de que Jesus está presente em seus sofrimentos e que podem encontrar força nele para enfrentar as adversidades da vida. O sofrimento de Jesus também desafia os cristãos a refletirem sobre o significado do sofrimento em suas próprias vidas. Eles são convidados a considerar o propósito do sofrimento, a confiar na providência divina, mesmo em meio à dor, e a encontrar sentido no sofrimento à luz da cruz de Cristo. Isso pode levar a uma profunda transformação espiritual e a um crescimento na fé à medida que os cristãos aprendem a confiar em Deus em todas as circunstâncias. O sofrimento de Jesus é um tema profundo e complexo, mas também é uma fonte de esperança e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Que possamos refletir sobre o significado desse sacrifício e buscar viver de acordo com os ensinamentos de amor e compaixão que Jesus nos deixou. Você anseia por prosperidade e por um relacionamento mais profundo com Deus? Se a resposta é sim, então este e-book é para você. Em Caminho para a Prosperidade e Amor Divino, mergulhe em um guia inspirador que combina sabedoria atemporal com insights espirituais para ajudá-lo a prosperar em todas as áreas da sua vida. Aprenda os princípios financeiros fundamentais para criar abundância e estabilidade financeira. Descubra como fortalecer seu relacionamento com Deus e experimentar mais amor divino em sua jornada espiritual. Explore práticas transformadoras que irão elevar sua consciência e alinhar sua vida com o propósito divino. Não espere mais para começar sua jornada em direção à prosperidade e ao amor em Deus. Adquira seu e-book agora mesmo nos comentários abaixo ou na descrição do vídeo e dê o primeiro passo rumo a uma vida de plenitude e realização. Não deixe essa oportunidade de transformação passar. O sofrimento de Jesus é um tema profundo e complexo, mas também é uma fonte de esperança e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Que possamos refletir sobre o significado desse sacrifício e buscar viver de acordo com os ensinamentos de amor e compaixão que Jesus nos deixou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.